forma prática a confiança em Deus. Através das suas vidas, eles demonstraram de fato que eles estavam dispostos a realmente obedecer ao Senhor. Falamos semana passada sobre os patriarcas, a fé de Abraão, a fé de Isaac e de Jacó e também de Sara. E vimos ali no versículo 16, como lemos, Hebreus 11, verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A fé desses homens não significa que eles eram perfeitos, ou não tinham nenhum tipo de limitações. Abraão teve limitações, ele não tinha de Sara, sua esposa. Isaac agiu da mesma forma. Jacó, então, nem pensar, o nome dele era suplantador, como ele enganou seu irmão, entre outras coisas que ele fez, como ele enganou o seu irmão. Mas mesmo com esses defeitos e erros, quando Deus lhe chamava, Sara riu, quando soube do nascimento de Isaac, e outros momentos ali, junto com o seu esposo Abraão, demonstrou sua fraqueza, mas quando Deus o chamava, mesmo nas fraquezas, eles diziam: eu vou, porque eles confiavam nisso. E por isso Deus não se envergonhava deles. Não é porque eles eram superpoderosos, não é porque eles eram perfeitos, não, essa não era a realidade, mas porque quando Deus os chamava, eles iam. Eles compreendiam que aquela era a vontade do Senhor. Da mesma forma, o Senhor pede de nós que mantenhamos essa postura, a fim de que o Senhor não se envergonhe de nós quando Ele nos chamar, quando Ele pedir aquele exemplo de fé, nós possamos fazê-lo também sem reverência. Hoje queremos continuar, talvez hoje e domingo que vem nós terminaremos essa nossa passagem por esse capítulo, ou por esses versículos desses capítulos falando sobre fé. E qual que é o objetivo disso? É que nós, pela fé, iniciemos o nosso mês. Hoje começa, primeiro domingo do mês, começa em fevereiro, janeiro já foi, mas nós caminhemos pela fé nesse tempo. E caminhar pela fé não significa necessariamente loucos. Acabamos de ler sobre Pedro, que foi liberto da prisão, mas Tiago não. Pedro foi liberto da prisão, mas Tiago não foi liberto da espada. Então, o que era mais sensato se nós olhássemos com os nossos olhos humanos? O que seria mais sensato? Se você fosse Deus, você livraria Tiago da espada ou Pedro da prisão? Tiago da espada. Porque Tiago morreu. Pedro, mesmo na prisão, ele iria ser solto um dia. Ou se não fosse, ele estaria vivo para continuar pregando o evangelho. Não é isso? Mas Deus fez exatamente o contrário. Deus tirou Pedro e levou Tiago. Deus libertou Pedro e levou Tiago. Isso mostrando que Deus não trabalha dentro da maneira como nós queremos que Ele trabalhe. Deus trabalha dentro do propósito dele. Mesmo assim, usando pessoas fracas, como Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Pedro, Tiago, Paulo, João. Mas Deus continua fazendo isso. Ele não é o Deus só dos antigos do Velho Testamento, mas é o mesmo Deus da igreja primitiva e o mesmo Deus de hoje. Ele continua usando a vida dos seus servos, da sua igreja, para realizar o seu plano. Nada disso vai ser de forma linear, light, diet, soft. Não. Isso vai ser, muitas vezes, com estradas cheias de obstáculos, cheias de pedras. Tem um hino do Cânticos Alegres, o louvor do Cânticos Alegres, que diz: na tua frente rios intransponíveis, montes tão altos que não transporarão. Deus fez aquilo que os homens não podem, o impossível só Deus fará. Eles na tua frente rios intransponíveis, montes tão altos que não transporam. Mas Deus fez aquilo que os homens não podem, o impossível só Deus fará. Como é que nós vamos experimentar isso? Pela fé. É pela fé
você vai viver a vida com Deus e ainda se alegrar. E ainda conseguir perceber que, apesar de tudo isso, há experiências boas e instruções boas para nós tirarmos para a nossa vida cristã. Hoje vamos falar sobre Moisés. Hebreus 11, do verso 23 ao 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de dor. Mais uma vez, ó Pai, entramos na tua presença, voltando em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que pelo ministério do teu Santo Espírito, fale nos nossos corações. Ó Senhor, fala conosco, trabalha a fé em nós, acrescenta, Senhor, a fé, para que a cada dia possamos estar nos apresentando úteis nas tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema geral que a gente tem tratado é: eu decidi obedecer. Eu decidi obedecer. O que temos falado já? Que fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé não é uma unção que nós recebemos no superior claro da fé, que pela graça de Deus por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro, esta fé da qual estamos falando é um dom, é um presente, é algo que Deus mesmo nos dá. Dessa maneira, no momento em que a pessoa se converte, no momento em que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, que ela ouve a palavra e entende a verdade, a fé é depositada no seu coração quando o Espírito Santo então passa a habitar nela. Mas o cristão é dado a ele, na sua conversão, a oportunidade e a capacidade de obedecer, coisa que o ímpio não pode fazer, porque o ímpio não vai nem entender um princípio bíblico, não vai nem compreender a ideia de Deus, né? Mas quando nos convertemos, entendemos a nossa pecaminosidade e então dizemos: Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Porque a primeira manifestação do cristão, quando ele entende o Evangelho, é obedecer, né? Qual é a primeira coisa que o cristão quer fazer logo depois da sua conversão? Ele quer, por exemplo, se batizar. E esse batizar é o quê? É uma obediência ao chamado do Senhor, ao próprio princípio bíblico. E aí outras coisas, ele quer participar da ceia, ele quer realizar o ministério da igreja, ele quer ter comunhão com os irmãos, ele quer aprender a palavra, ele quer ler a palavra, ele quer, enfim, ele começa a buscar obedecer ao Senhor, porque a fé que foi colocada no seu coração dá-lhe condição a isso. Quando a pessoa é ímpia, ele pode até tentar. Eu já vi vários jovens, quando jovens também, que entravam na igreja, formavam ali conosco um grupo e tentavam aprender os hinos, ficavam com a gente ali um tempo, mas não pegava sair, porque não é a mesma, não vê da mesma forma, não vê da mesma maneira. As pessoas já chegaram, tentaram se enturmar na igreja, mas você percebe, mas ele não tem como isso. Vamos abraçá-lo, vamos com simpatia, e amizade, vamos tentar manter com que ele fique, uma hora ele se converte, mas é mais fácil que ele saia. Ou ele se converte e permanece, ou então ele não se converte e acaba saindo. Porque ele não compreende isso, ele não entende a questão. Então eu resolvi obedecer. E o que nós temos para falar sobre Moisés? Muitas coisas sobre isso, mas eu não vou falar especificamente sobre Moisés, mas eu vou falar sobre o povo de Israel, cujo ícone aqui é Moisés. Eu resolvi obedecer, pois amo o povo de Deus. Uma das coisas que você vai compreender, você vai perceber, quando a
do Senhor entra no seu coração, você passa a amar a igreja. Você passa a amar os irmãos. Você passa a entender e compreender que aquele linguajar, aquelas palavras, o desejo que se tem de falar sobre coisas santas, sobre a palavra de Deus, sentar no culto, cantar louvores, se reunir no domingo, isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem tem a fé no seu coração. Porque ele entendeu essa verdade. E ali está o seu coração. Lembra do homem que é aventurado, que não anda com conselhos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite. Logo, não é uma questão tão somente de eu sentar sozinho ali, solitário, e ler a minha Bíblia. Não, eu quero sentar sozinho também, mas eu quero sentar com outros irmãos, porque nós falamos a mesma língua. Davi vai dizer: de mim se apoderou a indignação contra os que não amam a tua lei. Porque aqueles que não amam a lei do Senhor, que debocham dela, eu não vou amá-los, ou no sentido de eu não vou ter prazer de estar com eles. Vou amá-los como pecadores que são, mas eu não vou ter prazer de estar com eles, sentar com eles, rir com eles, porque isso é outra conversa, né? Mas quando a pessoa ela compreende a verdade do Evangelho, ela entende que as pessoas em Cristo, aquelas pessoas que foram salvas, que foram regeneradas, transformadas por Jesus, são mais importantes muitas vezes do que a Deus. Eu resolvi obedecer, pois eu amo o povo. Percebam que isso começa já na infância, já desde a mais tenra idade. Pela fé, Moisés apenas nasceu e foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei, verso 23. Ou seja, havia um decreto que todas as crianças do sexo masculino, dos hebreus que nascessem, deveriam ser mortas. Não é isso? Lembram disso? E os pais de Moisés tiveram ele. E quando ele nasceu, havia um decreto que todos os filhos meninos deveriam ser mortos. Mas os seus pais fizeram o quê? Não obedeceram esse decreto. Guardaram Moisés com eles, pelo menos por 3 meses. E em Eclesiastes vai ter um texto que vai dizer: há tempo para todo propósito. Eu acho isso. Há tempo para chorar, há tempo para rir, não é? E ali tem um texto que vai dizer: há tempo para guardar e tempo para deitar fora. Há tempo para guardar e tempo para deitar fora. De que maneira essas duas palavras podem manifestar fé? De que maneira essas duas palavras podem manifestar a fé dos pais e esta fé vai então ser transmitida ao seu filho? Porque percebam o que os pais de Moisés, por que eles guardaram essa criança? Porque viram que a criança era formosa. Mas qual mãe que não vê que o seu filho é formoso? Quando eu nasci, com certeza minha mãe viu que menino, que coisa mais lindinha esse parceiro. Se minha mãe tivesse vivo, até hoje ela ia achar que eu sou formoso. Mas não é bem assim. Mas toda mãe vai ver assim. Toda mãe vai ver o seu filho de forma formosa, bonita. Os pais, a questão da ideia de formoso aqui, que Moisés era formoso, a ideia era de favorecido. Os pais de Moisés sabiam, não sei como, mas se você olhar no texto de Êxodo, você vai perceber a mesma expressão. Os pais deles perceberam que ele era formoso, ou seja, favorecido. Não sei de que maneira, mas eles entenderam que Deus tinha um propósito para aquela criança. Por isso eles guardaram o seu filho. Por isso eles preservaram o seu filho. É claro que Moisés, em 3 meses, não conseguiu aprender nada. Mas o que valeu aqui foi a própria manifestação de fé dos pais, de mesmo tendo o decreto do faraó, guardar, correr o risco de guardar o seu filho. Guardar o seu filho do Egito. Esse é um assunto bem complicado. Mas guardar o filho do Egito, o Egito na Bíblia, na palavra de Deus, significa mundo. Representa o mundo. É necessário que, se nós amamos a igreja de Deus, é necessário também que nós guardemos os nossos filhos do mundo, para que eles aprendam com a nossa fé
minha fé, a fé da minha esposa, a fé dos seus pais, que ele também um dia poderá pertencer a esse povo chamado igreja. Os pais de Moisés viram que ele era formoso, ou seja, favorecido, que Deus tinha um propósito para a vida dele. Como eles souberam disso, nós não sabemos. Mas pela fé eles entenderam isso. E que Deus tinha um propósito em Moisés para quê? Para ser um grande homem no Egito. Não para liderar o povo de Israel no êxodo, para liderar o povo de Israel da escravidão que eles estavam vivendo. Eles não tinham bola de cristal, não veio nenhum profeta falar isso para eles. Mas eles sabiam que eles tinham que sair, que uma hora eles iam sair dali. É claro que isso demorou pelo menos 80 anos depois, porque Moisés era criança. E Moisés viveu 40 anos no Egito, e depois mais 40 anos ali no deserto. E depois então peregrinando pelo deserto, levando, conduzindo, liderando. Durou um pouco de tempo. Mas a fé desse homem e dessa mulher, dos pais de Moisés, levaram eles a compreender que Moisés tinha que ser guardado. É claro que o teu filho, Deus tem um propósito para ele. Não estou falando que tem que gostava aqui, né? Deus tem um propósito para você e tal. Mas se ele nasceu na sua família, se nasceu na minha família, é porque Deus tem um propósito. Agora ele precisa ter nos seus pais esta fé de guardar. De que maneira nós podemos guardar os nossos filhos? Ora, ensinando a guardar as coisas da palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar e jamais desviar dele. Criai-os, Efésios 6,4 vai dizer, criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Eis aqui o significado de manifestar a fé. Criar os filhos na disciplina e administração do Senhor. Tem muita gente que cria os filhos na disciplina e administração, mas não no Senhor. Quantas vezes nós vimos orientações em que isso é mais antigo, não mais nos dias de hoje, mas não pode ver televisão, não pode jogar futebol porque é do diabo, e quantas denominações se cresceram e quantas crianças e adolescentes cresceram nesse mundo. Não fora a soberania de Deus para trazê-los e para guardá-los, estarem por fora, mas muitos desviam, muitos saem. Porque essa disciplina e esta administração não parte do Senhor, parte de uma denominação, parte de um líder que estabeleceu isso como verdade absoluta, quando na verdade não é. Podemos citar várias questões aqui, mas não é o objetivo. O objetivo é que os pais dobrem os seus joelhos e tenham maturidade para guardar os seus filhos. E quando ele puder dizer por quê? Porque os seus pais estão preocupados não somente com as suas vidas, ou seja, o que vão falar de mim, não estão preocupados apenas com o fato de a minha família ser uma família modelo, não estão preocupados simplesmente com o fato de que meu filho não tenha um mau futuro, não é? O que eles querem é que o seu filho sirva para acrescentar mais um tijolo nessa construção que o Senhor está fazendo, que é a igreja. Porque nós amamos o povo. Os pais de Moisés sabiam que Deus tinha um propósito para Moisés. Deus tem um propósito para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos não vão fazer exatamente o que queremos, mas se um dia eles virem fé em nós, eles veem. Um dia se eles virem realmente que nós estamos guardando-os deste mundo, dizendo não para isso, não para aquilo, isto eu não aceito, isto eu não permito, eles vão dizer, opa, meu pai e minha mãe, eles têm isso, eu vou obedecer. Mas é claro que um dia o seu filho vai sair. Nós temos uma filha que já está na Irlanda, está vivendo a vida dela, graças a Deus, está se sustentando, está trabalhando para ficar por lá, fazendo o seu visto, fazendo ali, buscando sua cidadania espanhola ou portuguesa, espanhola. Está se virando. Graças a Deus ela tem a sua vida, tem os seus desafios lá, mas tem se resolvido. É uma pena que não tenha encontrado nenhuma igreja, tem encontrado um bola de neve, coisa do tipo, mas aí não dá. Aí fica difícil. Mas enfim, está lá vivendo a vida dela, está feliz a vida. Mas é difícil para nós como pais ver
2 anos, sem ver a razão. Não é fácil. Mas chega um momento que aquilo que você guardou o seu filho, que você protegeu ele e deu toda a proteção, orientação, claro, estou apenas parafraseando aqui, porque Moisés não tinha, eu estou pegando apenas a palavra guardar, né, no sentido de que os pais dele ocultou ele durante 3 meses, ou seja, não permitiu, não levou ele, não jogou no rio, e nós vamos ver no texto logo mais, não mataram o seu filho, como era o decreto do rei, ou do faraó, perdão, porque se eles não matassem o seu filho, o faraó mataria eles. Então por isso eles se ocultaram. Mas vai chegar um momento que o seu filho vai sair. E ele vai ter que aplicar tudo aquilo que ela aprendeu na sua casa. E você não vai poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. E aí, nós vamos precisar de fé para crer que Deus tem um plano para os nossos filhos e para a nossa vida. Nós vamos ter que crer que o Senhor está guardando os nossos filhos. Mas isso não de forma cega. Vamos lá para Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, verso 22. Gênesis 1, 22. Observa como é interessante, né? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, eles tinham que matar os filhos. Mas como é que eles iam fazer isso? Uma faca, uma ficheirada? Como é que eles matariam os filhos dos hebreus? Êxodo 1, 22. Eu falei Gênesis? Perdão, Êxodo 1, 22, perdão. Desculpa. Êxodo 1, 22. Eu que os irmãos folheados não sabem explicar isso, né? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ou seja, os meninos tinham que ser mortos. Como que eles seriam mortos? Lança no rio. Como é que eu vou lançar o meu filho no rio? Já sei. Eu não vou desobedecer o faraó, mas mesmo assim eu vou manifestar a fé. Eu vou fazer um cesto, vou colocar uma criança no cesto, eu lancei no rio. Tá. E eu vou crer que Deus vai proteger essa criança dentro desse cesto. Percebem a fé desses pais? Eles não desobedeceram ao faraó, lançaram o filho no rio, porque era essa a orientação. Esse era o decreto. Eles lançaram no cesto. E eles tiveram fé o suficiente para saber que Deus vai cuidar dele. Porque eles não ficaram despercebidos. Versículo 7. Êxodo 2, verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, lançada no rio, né? E estava lá a filha do Faraó, tomando banho com as suas criadas lá. E a irmã de Moisés foi seguindo ali no meio dos matos, estava ali na vegetação, para ver o que ia acontecer, porque a sua mãe mandou. Então disse sua irmã, e a filha de Faraó pegou a criança. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, a própria mãe de Moisés. Se ela tivesse tido medo, ó filho, desculpa, mas se você não matar você, eu vou morrer. Ou então, filho, fica aí, eu vou me jogar no rio, porque eu não posso ver você morrer, mas eu prefiro morrer. Mas ela também teve a fé, ela também manifesta a inteligência para nós realizarmos a nossa vida, o nosso andar
de forma consciente, com sabedoria, com a sabedoria que vem do Senhor, para que todas as coisas possam caminhar de forma ordeira e de maneira que o Senhor mesmo seja glorificado. Ela não desobedeceu o decreto de Faraó. Ela não saiu correndo com Moisés, ficaram com loucos, correndo. Eles confiaram. Colocou no cesto, colocou ali, a irmã dele foi seguindo o cesto até chegar. Se fosse o Márcio ali no cesto, a filha de Faraó pegaria o cesto e jogava o Márcio ali. Porque não era Moisés. Deus não tinha um propósito para o Márcio, mas tinha um propósito para Moisés. Assim como não tinha um propósito para Tiago até aquele momento. Deus usou Tiago até o tempo que Deus quis usar o Tiago. Deus tinha um propósito para continuar o ministério com ele. Mas Deus tinha um propósito, seus pais sabiam. E mesmo sabendo desse propósito, eles estavam ali na volta, sabendo. Como pai, por mais que seu filho tenha 20 anos, 30 anos, ele vai embora, não quero mais saber de você. Não funciona assim. Seu coração está apertado, ele quer saber. Mas é claro que ele deixa o seu filho viver, para o seu filho ter a sua própria experiência. Porque essas experiências vão servir para amanhã ele ser o líder da igreja, para amanhã ele ser um servo do Senhor da igreja, para amanhã ele ser alguém que o Senhor vai usar na vida da igreja, para bem do seu povo. Ele não vai usar alguém, um robô, cuja mãe faz assim, filho, ele vai lá e faz. O pai diz, não, faz agora assim, filho, ele vai lá e faz. Não. Os pais precisam ver que os filhos vão cair, vão ralar o joelho, eles vão se machucar, mas isso é positivo para eles mesmos. Mas tudo isso está baseado na fé de que um dia esses pais deram toda a orientação, ou seja, colocaram no cesto as doutrinas, as orientações, disciplina e administrações do Senhor, para que essa criança fosse caminhando, Deus mesmo protegendo ela, e um dia ele vai lembrar disso. Um dia ele vai. Agora, se ele não vir em nós pais esta fé, se ele não compreender que nós pais amamos a Deus acima de todas as coisas, talvez amamos a igreja, talvez amamos um determinado ministério, talvez amamos uma denominação, talvez amamos um pastor, talvez amamos uma ideia, não sei, mas não amamos a Cristo acima de todas as coisas. Os nossos filhos vão crescer. Os nossos filhos vão crescer. Eu posso amar o ministério mais do que as minhas filhas. Posso amar o ministério mais do que ao meu Deus. As minhas filhas vão crescer. E se eu fizer isso, eu estarei. Elas precisam ver em mim que eu amo a Cristo. E aí, então, um dia, talvez, os seus erros, as suas limitações, as suas cabeçadas que possivelmente podem dar, elas vão vir experiência entendendo que não, meu pai está passando. Eu falei esse dia com o pastor Daniel, lá de Uberaba, testemunho que conversando com ele, testemunho, eu não gostava do meu pai. Meu pai era um homem duro no que diz respeito às doutrinas, no que diz respeito às verdades. Eu achava que ele era muito chato. Hoje eu sei que ele estava assim. E é gostoso você ver um homem já idoso, ele é falecido, eu falei isso aqui, mas ver que é assim que funciona. Os nossos filhos não vão sempre olhar para nós e aplaudir. Mas quando eles tiverem as mesmas experiências que nós, quando eles tiverem filhos, quando eles tiverem que pagar aquela fatura, quando eles tiverem que pagar o aluguel da sua casa, quando eles tiverem que colocar comida no armário da casa, ele vai da cozinha, ele vai lembrar para o meu pai. Eu pensava que a vida era mais fácil. Eu pensava que a vida era só jogar bola e sair correndo e passear. A vida é mais difícil do que parece. E isso fortalece a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque isso fortalece a igreja. Famílias fortes, igreja poderosa. Uma vez fizemos uma conferência nesse tipo, foi muito legal, foi muito gostoso. Famílias fortes, igreja poderosa. Não foi diferente, por exemplo, com Timóteo. Só para a gente ver aqui, Timóteo, 2 Timóteo 1:5. Paulo falou a Timóteo
sobre esse cesto que a avó e a mãe de Timóteo construíram. Esse guardar que a mãe de Timóteo e a sua avó construíram. Versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lois e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo era filho na fé de tua avó. Mas ele diz que essa fé que você está vivendo hoje é a mesma fé que a tua avó e a tua mãe viveram, e você se espelha nelas, ou seja, você aprendeu com elas, porque elas experimentaram isso e elas ensinaram isso para você. Essas verdades são reais, são bíblicas. É necessário que nós nos orientemos. Mas é aqui da Moisés não ficou criança a vida toda. Um dia a idade chega, como nós acabamos de falar, e esta fé que ele aprendeu com os seus pais também se revelou. E no versículo que nós lemos agora em 2 Timóteo 5, a sua avó Lois e a sua mãe Eunice, e agora também em ti. Se eu aprendi essa fé com os meus pais, o povo de Deus, a igreja de Cristo será beneficiada por isso, porque essa mesma fé, agora como adulto, agora como um jovem já capaz de decidir, um jovem já capaz de viver a minha fé por mim mesmo, agora eu vou começar a praticar. Versículo 24 vai dizer: então, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pastor, eu não entendi. Como é que Moisés preferiu Cristo ou o opróbrio de Cristo? Cristo não existia na Bíblia. Não existia, é verdade. Mas ele sabia que o Messias viria. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus ressuscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aqui Moisés está falando sobre o profeta definitivo, não é só um profeta, mas a ideia do texto aqui, de todo o contexto, é do Messias, que um dia viria, e Moisés sabia que isso haveria de acontecer. Ele não saberia como, ele não saberia que Jesus Cristo haveria de morrer na cruz, todo o propósito de salvação, mas Moisés sabia que o povo de Israel necessitava de um Messias, de um profeta, ou de o profeta. E então ele manifesta essa fé, e como ele manifesta a fé? Quando com 40 anos ele vê um dos seus conterrâneos sendo castigados, ele mata isso, pelo amor que ele tem ao seu povo. E pelo amor que ele tem ao seu povo, como diz aqui, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Uma vida de fé é uma vida que é caracterizada pelo amor à igreja, pelo amor às pessoas que falam a mesma língua. É claro que nós temos joio e trigo, o Senhor Jesus vai dizer isso também. E os discípulos queriam logo ceifar o joio. Não, porque você pode também cortar o trigo. Não faz isso. Mas um dia se manifestará. Um dia isso se revela. O Senhor Jesus vai falar quando do julgamento, então tudo isso vai se manifestar, vai se revelar. Mas nós vamos perceber isso, que o povo de Deus é aquele povo que ama a Deus, que ama falar a palavra, que ama estar junto no sentido de estar compartilhando ideias. Talvez hoje, irmãos, a questão do materialismo é muito forte, está influenciando a vida da igreja. A questão do sucesso ministerial está influenciando a igreja. Não é à toa que, quando Paulo fala que o amor de muitos desviará, e quando nós voltando a citar o texto, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra.
porque o materialismo, o consumismo, porque as ideias, o individualismo, a internet ela está tão forte em nossas vidas que aquele relacionamento interpessoal que nós, como criança, nós saímos para fora, nós jogávamos bola na rua, nós jogávamos rouba-bandeira, nós sentávamos na calçada, ficávamos conversando, tocando violão. Hoje você não vê isso. A sociedade ela não está mais se preocupando com as questões interpessoais, ou seja, relacionamento de pessoas com pessoas. Se você tiver um computador e você tiver um jogo ali que você possa jogar online, acabou. Só que isso faz com que estes jovens, adolescentes, até mesmo nós, não sejamos tratados nas nossas deficiências. Por isso que eu falei há alguns domingos atrás, eu não sou contra nenhum tipo de mídia social, por favor, claro que não. Não sou contrário a isso. A minha preocupação é não permitir que as mídias sociais trabalhem no sentido de tirar de mim essa consciência de que eu preciso fazer, de que eu preciso conversar, eu preciso interagir. O nosso relacionamento vai tratar um com o outro. Isso é uma realidade. A vida do ser humano não é alguma coisa que aperta o botãozinho e vai funcionar assim. Não, cada ser humano é uma realidade. E juntos nós vamos sendo tratados. Só que nós não queremos esse tratamento. E quem mais sofre com isso, geralmente, sabe quem são? Os filhos. E eu estou aqui me defendendo. Não é isso. É uma realidade. Porque nós vivemos uma época em que os próprios filhos não querem ser tratados. Primeiro porque eles já são adolescentes, já é difícil, né? Mas está sendo criada uma ideia de que eles sabem tudo. E na igreja não é diferente. Quando o líder está ali e há um tratamento, a primeira muitas vezes, reação é dizer: você está errado, eu não concordo com você. Mas quando esta fé vai sendo mostrada desde criança, o povo de Deus vai se fortalecer. E nós entendemos: eu preciso ser tratado, você precisa ser tratado, todos nós precisamos ser tratados. Eu tenho deficiência, tenho falhas, tenho limitações, assim como cada um de nós aqui. E a igreja está para isso. Mas quando nós olhamos para a igreja simplesmente como um momento onde eu vou lá e eu vou para a minha casa, assim como a consciência está sendo afetada no que diz respeito a esse individualismo pela sociedade moderna, nós não entendemos isso. Moisés teve que ser tratado. Moisés viveu 40 anos no Egito, aprendendo todas as coisas, todas as ciências do Egito. Matou o egípcio, aí foi para o deserto criar ovelhas. Ou seja, Moisés aprendeu que ele podia muito durante os primeiros 40 anos. Depois dos seus segundos 40 anos, ele aprendeu que ele na terra. Quase um príncipe lá no Egito. Agora, criador de ovelhas. Tendo que viver com um homem, sendo empregado, funcionário dentro de casou ali com a conjectura, para criar ovelhas. E ficou 40 anos, não é pouca coisa não. A gente fica um ano muitas vezes fazendo alguma coisa que a gente não quer, já fica: peraí, eu não estou entendendo, né? Aquela situação meio desconfortável, você não é desconfortável, estou um ano aqui, 2 anos, Senhor, dá um jeito, 40 anos. Para aprender que ele estava dentro. Depois, ele viveu mais de 40 anos liderando o povo, para entender que Deus quer que ele faça. Mas este homem só se tornou esse líder, só se tornou este homem que beneficiou, ou seja, ferramenta para ajudar na direção do povo, porque Deus tratou, e Deus trabalhou na vida. E com certeza sua mãe passou isso para ele. Agora ele vai manifestar essa fé. Ele vai revelar, ele vai colocar esta fé em ação, rejeitando todo o luxo e todo o pecado do Egito. Ele preferiu o opróbrio, a vergonha, de dizer: rapaz, mas você tinha tudo isso e rejeitou isso? Sim, eu rejeito pela minha fé em Cristo. Ou seja, a fé na promessa do Messias que um dia virá. Irmãos, esta fé que nós ensinamos para os nossos filhos um dia se revelará na vida adulta deles. Porque ele contemplava o galardão.
Ele não contemplava apenas benefícios nessa terra, mas ele contemplava o galardão celeste. E para terminar, versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ora, Moisés e Faraó tiveram vários embates, as pragas, e tinha que se apresentar a Faraó, e voltava, e era uma praga, duas pragas, praga das moscas, das rãs, do rio, e aquele embate durante todo esse tempo. O Faraó poderia simplesmente, pega Moisés e mata esse cara. Ele não entendeu isso, porque ele creu em Deus. Quando o Senhor o chamou, ainda que ele titubeou um pouco, mas o Senhor o chamou e disse: olha, vai lá e lidere esse povo. Ele deixou o Egito, ele confrontou o Egito. Esta fé que nós temos, quando aprendemos, vai fazer com que nós rejeitemos o mundo, digamos: eu quero pertencer à igreja de Deus. A palavra eclésia, a palavra igreja, significa os tirados para fora, ou seja, aqueles que são tirados do mundo para dentro dele. A minha pergunta é: você quer o que na sua vida? Você quer a igreja de Cristo? Quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja batista da graça, eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando de relacionamento com Cristo, eu estou falando de comunhão com Cristo, eu estou falando de direção de Deus, eu estou falando de tratamento de Deus, do Espírito Santo na sua vida. De chegar muitas vezes diante do Senhor e chorar: Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, acrescenta na minha fé. Estava vendo uma mensagem de John Piper, ele falando sobre a oração, né, como nós devemos orar, e é interessante. Começa por você. Quando você começar a orar, não ore pela sua família, não ore pela sua igreja, não ore pelo Senhor, não, comece por você. É interessante. Ele fala: Senhor, trata a minha vida, trata o meu coração, o teu coração é mau, eu sou pequeno, totalmente depravado, como falam, né? Eu gosto muito dessa palavra, os calvinistas, né? Eu também sou calvinista, mas gostamos muito dessa palavra. Depravado significa que está perdido, está podre, não tem nada. E nós precisamos orar para que Deus acrescente essa fé em mim, para que Deus derrame a sua misericórdia, a sua graça sobre mim. Ore por isso. Aí depois disso, aí você ora pela sua família: Senhor, abençoe minha esposa, Senhor, abençoe minhas filhas. Aí depois vai para a sua igreja: Senhor, você vai aumentando o leque, segundo John Piper, agora: Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe aquele irmão, aquela irmã, abençoe aquela família, Senhor, dá a tua graça, dá salvação àquele homem. Aí você pode orar pela sua cidade, pelo seu país. Mas aquele que é chamado para a igreja, ele está interessado em ser trabalhado, ele está interessado em que ele quer deixar. Porque mesmo quando nós chegamos à igreja, quando Deus nos chama, muitas coisas nós vamos trazer conosco. E se nós não cuidarmos, eu posso ter 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu vou continuar com os mesmos riscos, eu vou continuar com os mesmos pecados. Na verdade, eu vou continuar. Você vai morrer com os seus pecados, assim como eu vou morrer com os meus pecados. A grande questão é que como o tempo passa, a gente vai conseguindo administrar aí mais, mediante a própria comunhão com Deus, mas aquela fraqueza você vai continuar. Aquele erro, a propensão em você cometer aquele erro, para você é muito maior. Você vai morrer com o seu pecado. Não adianta fugir disso. Só na glória, aí nós seremos totalmente libertos de toda e qualquer maldição do pecado sobre nós. Mas quem está na igreja quer ser trabalhado, quer orar e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, trabalha na minha vida, porque eu sei que eu sou, eu sei que está aqui, e eu preciso ser trabalhado por isso. E aonde nós somos trabalhados? Além desse momento particular, pessoal, é na igreja. E Moisés, então, prefere largar tudo e estar com o seu povo, mesmo enfrentando o faraó, mesmo enfrentando o rei. E mesmo com todas aquelas situações, lembra quando Deus está pronto para destruir o povo de Israel? Moisés clama: Senhor, não faz isso. É o teu povo, o que vão dizer do Senhor? Ele ama aquele povo. Não destrua o teu povo. Não destrua, Senhor, apesar de eles serem cabeça dura, mas não destrua eles, Senhor.
quisera morrer pelos meus conterrâneos, eu daria minha própria vida pelos meus compatriotas. Você daria a sua vida pela igreja? Eu daria minha vida pela igreja? Você está disposto a mudar pela igreja? Você está disposto a mudar por amor à igreja de Cristo? Não pela igreja, não é isso que eu estou falando. Para aquelas pessoas que Cristo perdeu o seu sangue para comprá-las. Isso não é coisa de pouca coisa. Isso é sério. Moisés deixou de ouvir. Porque esta fé calou tão sério no coração daquele homem, que ele disse: eu não posso ver este povo vagando por aí. Senhor, eu vou ouvir a tua palavra, o teu chamado, eis-me aqui. E se eu tiver que sofrer, amém, eu sofro junto com eles. E aí, quando fazemos isso, nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Versículo 27. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a palavra do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. Não vou me demorar aqui, mas a Páscoa ali foi algo maravilhoso. Pega o sangue do cordeiro, asperge nas ombreiras e nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar, os filhos dos hebreus não serão mortos. O Senhor dá o livramento do sangue de Cristo. Quantas pessoas você pode ver sendo libertas do seu pecado pelo sangue de Cristo? Quantas pessoas nós podemos experimentar na igreja? Você não vai ver isso na palavra. Você não vai ver isso no mundo. Você não vai ver isso na sua escola, porque eles nem vão lembrar disso. Quando eu comecei a dar aula, hoje não mais, mas quando vinha as reuniões de professores, irmãos, eu pensava: agora vamos orar. Não, porque ninguém ora, né? Porque eu estava esperando o momento de orar, porque eu estava acostumado com a igreja, qualquer reunião, irmãos, vamos orar antes de começar. Então eu esperava aquela oração da reunião de professor. Não, mas aqui ninguém ora, né? Mas o grupo, a igreja ora, porque é um grupo de pessoas que foi transformada pelo sangue de Cristo. E você vai ver isso, você vai experimentar isso, um grupo de pessoas que está ali para servir a Cristo. Porque eles foram comprados pelo sangue de Cristo. E eles entendem isso. Nós entendemos, nós vamos presenciar isso. Nós vamos experimentar isso. Nós vamos ver pessoas amando outros com essa cola chamada o sangue de Cristo. E para terminar, pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram fracassados. Não são poucas as experiências, irmãos, que nós temos que diz respeito ao livramento, não pessoal, com família, mas com igreja. Quantas igrejas nós passamos, vimos, convivemos, temos histórias de como Deus livrou o seu povo. Assim como o povo de Israel, Deus abriu o mar vermelho, e Moisés estava ali na frente, liderando. E ele então serviu para que Deus abrisse aquele mar e o povo passasse. Que experiência maravilhosa! Quantas outras experiências que eles tiveram? Olhando para nós, como igreja que somos, quantas vezes Deus já não livrou, já não protegeu, já não abriu o mar vermelho para o seu povo passar, dando condições para resolver aquela questão, suprindo necessidades para aquele momento inesperado. Porque olha, o mar vermelho não precisa nada mais inesperado que isso. Daqui a pouco tem um mar aí, e agora você vai fazer? Vai embora, segue. Não titubeia não, segue. Vão acontecer momentos na nossa vida, na vida da igreja, do povo de Deus. Mas se é um povo forte, eles vão entender o seguinte: vamos orar. Vamos orar. E Deus vai abrir o mar. Vamos dobrar os nossos joelhos. E Deus vai dar a sua resposta. Porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, para redimir dos pecados dos quais nós praticávamos antes. E talvez praticamos, mas Ele é gracioso bastante para perdoarmos, se confessarmos os nossos pecados. E aí então, o cristão pode ver a igreja atravessando pelo meio do mar vermelho, aquela situação
estar preso, o Senhor vai mandar um anjo e vai quebrar as suas correntes. Você pode estar preso, mas o Senhor vai mandar um terremoto, tudo vai ruir e você vai ser liberto. Esta é a igreja de Deus, esta é a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque vivemos pela fé. Não vivemos pelo que vemos. Não vivemos porque temos um bom dinheiro. Não fazemos ou deixamos de fazer porque temos uma garantia. Fazemos porque fomos ensinados desde a mais tenra idade a viver pela fé em Deus. Viver pela fé em nosso Senhor. Não significa que não possamos ter sabedoria, inteligência suficiente para administrar ali os bens, nada disso. Mas a igreja sempre experimentou momentos difíceis na sua vida. Porque é aí que ela experimenta o próprio livramento de passar por uma vergonha, passar por situações difíceis. E erros e acertos estão caminhando. Eu resolvi obedecer porque eu amo o povo. Eu amo o povo que o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue. Você ama o povo de Deus? Você se alegra com o povo de Deus e inimigos? Deveríamos, cada vez mais, alegrarmos, chorarmos juntos e esperar que o Senhor mesmo, na sua graça, vá livrando-nos de todas as dificuldades. Mas para isso é necessário fé, para isso é necessário dobrar os joelhos e dizer: Senhor, toma conta da casa, toma conta do teu povo, livra-nos, Senhor, faz conforme a tua vontade. Eis aqui um fraco, pequeno, indigno de sono, assim como Moisés pecou, matou o egípcio, jogou areia em cima, o vento veio, levantou a areia, aí deu pecado, vamos lá. Fugiu, foi embora, foi tratado, depois voltou. Que grande homem se tornou Moisés, mas isso começou na sua casa, e ele manifestou isso na sua vida adulta, essa transformação, e aí Deus usou para grandes coisas. Irmãos, como igreja, precisamos começar com a nossa família, conosco mesmo, a manifestar essa fé. E então, para que Deus possa nos usar. Domingo que vem, falaremos sobre a fé daquela mulher. Totalmente fora do papel, mas a fé daquela mulher se manifestou maravilhosa e até hoje estamos falando. Vamos ficar em pé, vamos orar, para terminar o nosso culto. Senhor Deus Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos o Teu nome, porque Tu és Deus. Exaltamos o Senhor, Deus, porque a Tua benignidade dura para sempre. Exaltamos ao Senhor, porque também Tu és um Deus justo, e os nossos pecados não ficam ocultos aos Teus olhos. Tu és um Deus justo, mas o Senhor também trata cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tão grande graça que o Senhor tem revelado em Cristo Jesus. Porque quando contemplamos as nossas falhas, nós contemplamos também o Teu Filho. E a luz do Teu Filho, os nossos pecados, Senhor, ficam à mostra, mas ao confessar eles, os nossos pecados, Senhor, já não pesam mais sobre nós. Porque a Tua graça é mostrada a cada dia, a cada manhã, a Tua misericórdia se revela a nós. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor, por tão grande dádiva de ter dado o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, formar esse povo, e que cada um aqui, cada irmão, possa ser um Moisés, que está disposto a servir ao Senhor, está disposto, ó Pai, a ouvir o Teu chamado e manifestar essa fé de forma adulta, de forma sóbria e de forma voluntária para servir ao Senhor. Muitas vezes isso vai ter que falar contra o nosso próprio conforto, mas que o Senhor mesmo, o nosso conforto e os nossos direitos, mas que o Senhor mesmo possa nos dar a graça de entendermos que aquilo que esperamos não são as bênçãos desse mundo, mas sim o galardão. Muito obrigado, Pai, oramos e agradecemos, pedimos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe.
antes.